prezados alunos, sou o professor Antônio Carlos Assunção, né? Vamos ter o curso de Análise de Investimentos, parte 2. Né? Então, como vocês podem notar, parte 2 refere-se, na verdade, né? Ou seja, um complemento, digamos assim, né? Do curso de Análise de Investimentos que tivemos anteriormente. Né? Bom, o que vamos fazer nessa parte 2 desse curso de Análise de Investimentos? Né? Então, antes de começarmos com a matéria propriamente dita, né, vamos a uma série de esclarecimentos exatamente para que fique claro, né, qual é o conteúdo do curso, o que a gente pretende fazer, quais são os tópicos que a gente vai atacar, utilizando que tipo de bibliografia. Né? Então, vamos lá. Introdução. Repara, né? Na primeira parte do curso, né, que nós tivemos, Análise de Investimentos, parte 1, né, e essa foi a razão de eu ter dividido o curso em duas partes. Né? Nós tivemos, na verdade, né, ou seja, um curso que tratava fundamentalmente de quê? Né? Ou seja, de mostrar para vocês alguns métodos de avaliação de investimentos. Tá? Ou seja, vários desses métodos, inclusive de avaliação de investimentos, que você encontra em livros de matemática financeira. Claro que a gente expandiu um pouco mais isso, né? E trabalhamos também, ou seja, de maneira um pouco mais sofisticada, com alguns outros métodos de investimento, que não de uma maneira tão frequente você encontra em cursos de matemática financeira, mas enfim, né? Era um curso que, na verdade, né, ou seja, era focado, né, ou seja, em métodos de avaliação. Então, consequentemente, né, o que é o método do valor presente líquido? Como é que eu utilizo esse método? O que é o método da TIR, taxa interna de retorno? Como é que eu utilizo esse método? Né? O método do payback, payback descontado, custo anual equivalente, enfim. Né? Quais são as ferramentas de análise que estão à sua disposição de maneira técnica para fazer análise de investimentos? Né? E nessa primeira parte a gente focou pura e simplesmente nisso. Né? Então, consequentemente, ou seja, era um curso, né, onde você aprendia essas técnicas, né, quer dizer, mas deixando para trás uma série de questões importantes que a gente vai começar a ver agora. Ou seja, e quais são essas questões importantes que a gente deixou pelo meio do caminho e por que eu fiz a divisão do curso dessa forma? Porque para várias pessoas, a única coisa que importa, o que as pessoas estão querendo aprender, é isso aqui. São os métodos, as técnicas. Por quê? Porque muitas vezes o que a pessoa quer, no final das contas, é entender o que é um VPL, entender o que é a TIR, como é que você utiliza esses critérios para tomada de decisão, ponto. Né? Como é que as pessoas chegaram naqueles valores? Eu não estou lá tão preocupado com isso. Muitas vezes você está treinando para fazer prova de concurso, né? Seja uma prova da ANPAD, seja uma prova de concurso público. Então, consequentemente, alguém te dá alguns dados, né, e diz, calcule o VPL, interprete o resultado. Acabou. Para você estar bom desse jeito, isso que você aprendeu naquele curso é suficiente para o seu objetivo. Né? Ou seja um objetivo educacional, profissional, enfim. Né? Agora, para várias outras pessoas, isso só que a gente fez no curso 1 não é suficiente. Tá? E quais são essas pessoas? As que pretendem trabalhar na prática com esse tipo de coisa. Ah, e por quê? Né? Repara, olha o que nós vamos fazer no curso 2 e no que isso é diferente da parte 1. Né? Ou seja, quando a gente trabalhou na parte 1 com os métodos de avaliação, né, em todos os casos, calcule VPL, calcule a TIR, interprete o resultado, etc. e tal, ou seja, né, nós tínhamos as informações. Né? Por exemplo, para calcular um VPL, eu era obrigado a te dar todas as receitas futuras da firma. Né? Quer dizer, e também, né, eu te dava uma taxa de desconto, supostamente uma taxa de desconto correta, apropriada, para você descontar esse teu fluxo de rendimentos, né, e trazer esses valores para o tempo presente. Né? Agora, né, quer dizer, como esses dados foram obtidos? Nenhum comentário sobre esse tipo de coisa. Né? E nota,
isso é que a gente vai ver fundamentalmente, ou seja, nesse curso, né? Então, claramente é um curso um tanto quanto mais sofisticado, né? Mostrando, na verdade, né? Quer dizer, como obter esses valores, tá? E a gente vai ver que isso depende de uma série de questões, né? E também comentar um pouco sobre os problemas das técnicas utilizadas quando você estima esses valores, né? Então, consequentemente, né? Enfim, antes a gente estava trabalhando assim, ó. Suponha, né? Ou seja, que você tenha um determinado projeto de investimento que possa ser implementado por determinada firma, onde ela incorre no investimento inicial de 800. Alguém foi lá e calculou isso e te deu esse resultado, né? E esse investimento inicial, ele gera 4 fluxos de rendimento ao longo do tempo. No período T mais 1, T mais 2, T mais 3 e T mais 4. Né? Será que esse investimento vale a pena? Ué, vou pegar esses fluxos de rendimentos gerados por esse investimento inicial e vou trazer esses valores, né, para o tempo presente, utilizando uma taxa de desconto apropriada. Nesse caso aqui, alguém te disse que essa taxa era 8%. Né? Ou seja, taxa mínima de atratividade, custo de oportunidade da firma, custo de capital, enfim, né? Você acreditou, colocou aqui, fez as contas e viu que o VPL deu igual a 200. E a gente viu o significado disso. Consequentemente, esse investimento vale a pena? Vale a pena por quê? Né? Porque, na verdade, ou seja, né, o fluxo de rendimentos que você tem trazido para valor presente, né, quer dizer, com esse investimento, supera o investimento inicial. Consequentemente, ao tomar a decisão, né, de investir nesse projeto, você agregou valor para a firma. Ah, e qual foi a agregação de valor para a firma? 200. Né? Agora, repara, tudo aqui seria diferente se esse fluxo de rendimentos fosse diferente. Tudo aqui seria diferente se essa taxa de juros fosse diferente de 8%. Né? Então, consequentemente, agora nesse curso a gente vai focar no seguinte, né? Ou seja, de onde saiu esse 301,92 durante 4 períodos? Por que não 5, 6 ou 7? Por que não 308? Por que não 450? Por que não o fluxo foi diferente, ou seja, ao longo do tempo? Ou seja, não constante, como está aqui. Né? Ou seja, por que a taxa de juros é 8%? De onde eu tirei esses 8%? Né? Custo de oportunidade da firma, custo de capital, enfim. Né? Ou seja, como é que eu cheguei nesses resultados? Para todas as empresas isso aqui é igual? Sempre se usa uma taxa de 8%, de 6%, independentemente do setor onde você opere, da situação econômica, enfim. Né? Então, essa é a discussão importante. E nota, né? Por hora eu estou colocando uma série de perguntas. E vocês vão ver que essas perguntas, na verdade, tá? Elas não têm respostas simples à questão essa. Tá? Então, consequentemente, claramente é um curso bem mais sofisticado do que aquilo que a gente fez anteriormente, que era um curso de análise de investimento simplesmente operacional, tá? Para aprender algumas técnicas básicas, né? Ou seja, de análise de investimento. Então, o que a gente vai ver agora, entre outras coisas, é como trabalhar com esses dois problemas. E aí tem muita coisa que pode ser feita, ou seja, com isso aqui. Tá? Vocês vão ver que não existe uma resposta pronta para isso aqui. Utilize essa técnica nesse caso, pois ela sempre funciona. Se alguém te disser um negócio desse, alguém está querendo te enganar. Né? Então, a gente vai ter que ver várias coisas aqui. Né? Bom, então, quanto à ementa do curso, na verdade, é esse tipo de coisa que a gente vai ver. E aí eu estruturei da seguinte maneira, né? Ou seja, primeiro, eu vou falar um pouco sobre mercados financeiros e eficiência econômica, tá? E basicamente por quê, né? Ou seja, porque em várias decisões de investimento, você pode utilizar capital próprio. Em várias decisões de investimento, você vai financiar esse investimento com capital de terceiros. Isso pode ser feito de várias formas diferentes, né? E, inclusive, a gente vai precisar desse tipo de coisa, desse tipo de informação, conseguir quantificar esse tipo de coisa, para calcular de maneira apropriada o custo de capital da firma. Né? Então, alguma coisa ali sobre mercados financeiros e eficiência econômica. Né? Depois, decisões intertemporais de consumo e investimento. Tá? E basicamente por que isso aqui é importante? Porque essa é uma história sempre importante em qualquer problema econômico financeiro. Né? Todas as decisões devem ser tomadas, devem ser pensadas em termos de
né, o agente econômico se defronta com qual tipo de restrição? Se você pensar, por exemplo, no que você fez, né, em termos de VPL, o exemplo que eu acabei de colocar aqui, um investimento de 800 agregou valor de 200. Então, repara, independentemente, é isso que a gente vai ver aqui, de como você financiou esse investimento de 800, porque os fluxos futuros já estão sendo trazidos a valor presente, dado uma certa taxa de juros, e se as contas estão certas, né, você teve o seguinte resultado. Independentemente de como você financiou aquele investimento inicial de 800, a sua riqueza aumentou em 200. E isso vai permitir a esse agente econômico, tendo uma riqueza maior de 200, ter um padrão de consumo diferente ao longo do tempo, maior, né? Então, a gente vai ver que esse tipo de problema, né, você consegue analisar através, né, da combinação da restrição orçamentária intertemporal, né? Quer dizer, a ideia de que os agentes econômicos pretendem suavizar a sua trajetória de consumo, né? E muitas vezes, para isso, né, eles têm que transferir poder de compra no tempo, realizando investimentos. Seja esse agente econômico um indivíduo, uma família, né, ou uma firma, até porque, né, ou seja, os proprietários de uma firma ou de uma empresa são, ou seja, em última instância, os indivíduos, né? E uma das maneiras de transferir poder de compra no tempo, né, ou seja, é comprando ativos financeiros, uma aplicação financeira, e outra é realizando um investimento, né? Enfim, e aumentando o produto ou rendimento futuro, né? Então, consequentemente, a gente vai ver isso aqui. Agora, depois a gente vai atacar, então, ou seja, os nossos pontos centrais, porque aqui eu vou mostrar para vocês que no final das contas, né, você vai cair na mesma ideia de VPL que a gente viu aqui. Se o valor presente líquido de um investimento for positivo, você aumenta a riqueza, a restrição orçamentária intertemporal se desloca para fora, te permitindo um aumento de riqueza, né, que faz com que você possa ter um aumento do consumo, seja no presente, seja no futuro. Ficou mais rico, né? Enfim, agora, depois a gente vai atacar, né, os nossos pontos centrais aqui, em termos, né, do que a gente deixou para trás no nosso curso inicial, né, ou seja, de análise de investimentos, né? Então, ou seja, primeiro bloco, custo de capital. Aqui, qual é a taxa de juros que eu utilizo? E aí tem muita coisa para ver aqui, né? Ou seja, primeiro, risco e retorno em modelo CAPM, né? Esse muito tradicional em finanças, né, que é utilizado, entre outras coisas, tá? Ou seja, para você calcular custo de capital de uma firma, tá? Só que a gente vai ter que andar com cuidado aqui, né? Porque, na verdade, o modelo CAPM, ou seja, o Capital Asset Price Model, né, que pode ser utilizado para isso, a primeira coisa que vocês vão notar é o seguinte, né? Quer dizer, enfim, no modelo CAPM, né, você está calculando, digamos assim, né, quer dizer, um custo de capital quando você pensa em termos de capital próprio, a questão é essa, né? Agora, a partir do momento que você tenha capital de terceiros na história, aí já furou. Você vai ter que fazer alguma coisa diferente. E fora isso, né, será que a estimativa gerada, ou seja, através do CAPM, ela é boa? E o que seria uma estimativa boa gerada através do modelo CAPM? Vocês vão ver que, novamente, é como no caso que a gente estava no primeiro curso. Se eu te der uns certos valores, você joga na equação do CAPM e calcula o custo capital. Agora, o problema, né, é basicamente o seguinte, de onde surgiram aqueles valores, né? Então, consequentemente, a gente vai ver que, por exemplo, uma coisa importante para você calcular o CAPM é você fazer uma boa estimativa do beta, que a gente vai ver o que é. Se você for em qualquer site de finanças, você encontra indicadores financeiros de empresas, de setores econômicos, e sempre tem ali o beta do setor, o beta da empresa. Por quê? Porque ele é importante para você calcular custo de capital. Para você observar qual é a sensibilidade, né, ou seja, do retorno daquele ativo, daquela ação, daquela companhia, comparativamente ao retorno do mercado. E você usa essa informação, né? Agora, né, estimar um beta, vocês vão ver que não é uma coisa difícil de fazer. O problema é como você faz, né? Você vai estimar um beta, por exemplo, utilizando dados do último ano, dos últimos 2 anos, dos últimos 10 anos ou dos últimos 20 anos. Vai considerar o beta, por exemplo, da empresa com dados históricos da empresa ou o beta do setor na qual ela se inclui, o beta setorial. Quando é justificável que você utilize uma coisa, a outra ou a outra?
né? Então, assim, você precisa fazer as coisas e conseguir avaliar, para ver se elas estão sendo bem feitas, né? Então, consequentemente, né, a gente vai ver direitinho como fazer isso aqui, né? E aí, a partir daqui, calcular o custo de capital com o CAPM, né? E, é claro, sempre se preocupando com isso aqui, ó, avaliação empírica do CAPM. Porque esse negócio, você abrir um livro qualquer de finanças, ó, temos aqui o CAPM, aí você aprende a usar aquele negócio e acha que ele resolve todos os seus problemas. De vez em quando não, a questão é essa, né? Então, avaliação empírica do CAPM, né? Agora, essa é uma forma, na verdade, de você calcular custo de capital. E aí, consequentemente, como eu tinha dito para vocês, se você tiver, por exemplo, capital de terceiros na história, né? Aí, consequentemente, vocês vão ver que o CAPM já não serve, já não é adequado, só por conta disso. E aí você vai ter que utilizar uma outra metodologia que mistura custo de capital próprio e custo de capital de terceiro. Média ponderada dessas coisas, né? E exatamente por isso, ó, calculando o custo capital através do WACC, né? Que é o custo médio ponderado do capital. O problema é como fazer essa estimativa e como fazer essa conta. De novo, o diabo está nos detalhes, né? Então, ou seja, para isso a gente vai precisar calcular o custo da dívida, né? Ou seja, calcular o custo do capital próprio, né? E aí, para calcular o custo do capital próprio, até dá para fazer pelo CAPM, mas não é a única maneira de fazer, né? Enfim, para que depois a gente possa calcular, né? Ou seja, o custo médio ponderado do capital. Então, isso aqui vai ter que ser feito com muito cuidado em várias etapas, né? E você tem, ou seja, opções, possibilidades, né? E é exatamente por isso que quando você manda, por exemplo, duas pessoas, né, coletarem dados brutos para calcular esse tipo de coisa, muitas vezes até utilizando ali a mesma empresa, tá, você vai encontrar resultados diferentes. Porque as pessoas seguiram métricas, metodologias diferentes. Agora, você vai fazer as coisas sempre tentando fazer o melhor. Então, consequentemente, né, ou seja, qual foi a melhor estimativa, né? Então, a gente tem que fazer algum tipo de avaliação com relação a isso. Então, tudo isso aqui diz respeito, né, a você encontrar, ó, essa taxa de juros aqui. E isso não é nem um pouco fácil de fazer na prática, tá? Ou seja, e o outro ponto, na verdade, é aquele fluxo de rendimentos ali, né? Está em cima, ali no numerador do VPL, né? Ou seja, que como vocês vão ver, depende de um monte de coisa. Então, ó, definindo o fluxo de caixa do projeto. Por que 301, não 308, não 325? Mas isso não se altera se as condições macroeconômicas se alterarem. Mas se alteram como? De que forma? Qual é a sensibilidade, ou seja, daquele fluxo de rendimentos? Sei lá, quando o PIB cresce 1 ponto a mais percentual, entendeu? Será que isso depende, ou seja, do tipo de investimento que você está fazendo? Ou seja, a empresa de qual setor, que pode ser mais sensível ao aquecimento ou desaquecimento da economia. Você tem que encontrar uma maneira, na verdade, de responder essas perguntas. E é isso que a gente pretende fazer aqui. Então, ou seja, como definir o fluxo de caixa do projeto e a análise de risco do fluxo de caixa? Como é que eu posso traçar alguns cenários? Um cenário favorável que envolva isso, isso e isso. Eu vou ter aproximadamente esses resultados. Um cenário que não seja tão favorável, e de repente você pode convergir para ele. E aí você vai ter esse e aquele resultado. E um cenário muito ruim, e talvez ele exista, ele aconteça na prática, né? Então, consequentemente, isso é uma forma de você conseguir, né, montar um intervalo de confiança, né, para o que você está fazendo, para aquele resultado que você gera lá na ponta, né? A gente vai ver que isso aqui pode ser feito, ou seja, de diversas formas, né? Então, consequentemente, teremos também algum trabalhinho aqui. Bom, com relação à bibliografia, tá, o que pode ser usado? Ó, vou começar por essa aqui de baixo, né? Um livro tradicional de administração financeira, né, ele tem algumas coisas interessantes sobre isso que a gente vai ver. E várias outras coisas que fogem ao escopo desse curso. A administração financeira é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente um bloco da administração financeira, que é a análise de investimentos. Quando você pega um curso de administração financeira, ele tem um pouquinho de derivativos, né? Ou seja, um pouquinho de teoria de carteiras, ele tem várias coisas diferentes, né? Enfim, então, consequentemente, qualquer livro de administração financeira,
de bom nível que vocês peguem, né? Ou seja, vai ter algum ou alguns capítulos sobre esse tipo de coisa, análise de investimentos. Tá? Então, aqui, na verdade, eu estou citando um, né? Enfim, dos que eu acho bons, né? Para usar 10 livros de administração financeira, que é o livro do Ross, né? Bem tradicional, que já está aqui na 10ª edição. Tá legal? Tem aquela parte de orçamento, consumo intertemporal, mais ou menos bem construída, tá? Enfim, fala de análise de risco-retorno de maneira bem organizada, do CAPM, enfim, né? Do custo capital ponderado de maneira bastante razoável. Então, é uma boa bibliografia para isso e para várias outras coisas. Né? Agora, né, o que eu julgo melhor para isso que a gente vai fazer nesse curso, tá, é esse livro aqui, tá? O livro do Titman, né? Ou seja, de avaliação de projetos de investimento. Tá? Ele tem alguns capítulos específicos aqui, notadamente, como vocês vão ver, conforme eu for andando, eu vou dizendo para vocês onde eu estou ali, né, que é o capítulo 4, né, que é muito bom, tá? Ou seja, né, levando em consideração o que a gente quer fazer aqui. É responder essas perguntas que eu coloquei, tirar esse tipo de dúvida. Ele faz isso com bastante precisão. Ele vai sempre colocando os problemas, conforme eu disse para vocês, ó, tem esse problema, e dando sequência no curso, né? Como é que eu resolvo cada um desses problemas aqui, né? Então, é um livro muito bom, ou seja, no que diz respeito a isso que a gente quer fazer aqui. É aquela história, nunca existe um livro ideal para tudo, né? Você tem que pensar no que você quer fazer, tá? Como nosso objetivo. Está traçado aqui, eu diria que para o nosso objetivo, isso aqui é o melhor, tá? Enfim. Agora, de qualquer maneira, como no curso 1, né, a gente utilizou ali, né, ou seja, tanto o livro do Lapone quanto o livro do Carlos Patrício Samanhês, né, eles também podem ser utilizados para algumas coisas, principalmente, ou seja, o livro ali do Samanhês, né? Tem um bom capítulo sobre análise de risco e retorno, modelo CAPM, etc. Tá? Ou seja, o Lapone também tem um pouco disso, né? Então, consequentemente, né? Ou seja, é um conjunto aí de livros, né, que pode ajudá-los nesse percurso de aprender um pouco mais sobre análise de investimentos. Tá legal? Então, essa é a ideia do curso com bibliografia.